Sou jornalista investigativo e durante anos pensei que nada mais pudesse me impressionar. Mas em 2019, uma história me arrastou para o Texas. Uma história tão macabra e perturbadora que, mesmo hoje, tenho dificuldades para dormir sem relembrar cada detalhe. O nome dessa história se tornou um segredo sombrio, sussurrado apenas entre aqueles que viveram de perto o pesadelo. O caso do boneco Caleb. O primeiro contato com a história foi numa tarde sufocante de agosto. Recebi um e-mail anônimo com o assunto "Venha ao Texas, há um segredo esperando você". Era uma mensagem estranha, cheia de palavras vagas e termos alarmantes como boneco amaldiçoado, família destruída, paranormal. Admito que a princípio ignorei. Só fui dar atenção depois que recebi o segundo e-mail, dessa vez com imagens. Imagens que não consegui ignorar. As fotos eram borradas, mas mostravam cenas de puro caos. Uma sala coberta de símbolos estranhos riscados nas paredes, móveis quebrados e, no centro, um boneco antigo com olhos vazios e uma expressão congelada de quem zombava do próprio terror ao seu redor. Não era grande, tinha talvez o tamanho de um bebê, e vestia um macacão surrado com botões que pareciam encará-lo. O remetente do e-mail dizia que aquele boneco já havia sido o centro de múltiplos relatos sobrenaturais e que agora estava sendo mantido em um depósito policial. A família que o possuía? Bem, ela já não existia mais. Cheguei ao Texas em uma noite úmida e pesada, o tipo de noite que te faz sentir que o ar ao redor está denso demais para respirar. Dirigi até a cidadezinha de Murdoch, no interior. Um lugar tão pequeno que nem aparece no GPS. Lá procurei quem me enviou os e-mails, que me conduziu diretamente à casa onde tudo havia acontecido. O dono da casa era um homem chamado Ed Johnson, agora desfigurado pelo trauma e pela culpa. Ele parecia ter desistido de tentar parecer são. E, entre crises de riso e súplicas desesperadas, começou a relatar sua história. Tudo começou quando ele, sua esposa, Margaret, e seu filho de 6 anos, Tommy, encontraram o boneco Caleb em uma venda de garagem. Era um boneco velho, com o rosto gasto, mas o Tommy se encantou imediatamente por ele, mesmo sem eu saber o porquê. Ed explicou, a voz trêmula e distante. Era quase como se Caleb estivesse chamando o Tommy. Nos primeiros dias, Caleb ficou no quarto do menino como um brinquedo qualquer. Mas rapidamente, coisas estranhas começaram a acontecer. Margaret ouvia passos à noite, passos leves, como de alguém andando pela casa. Ela então começou a perceber que o boneco parecia mudar de lugar. Mesmo trancado no quarto, ele aparecia em outros cômodos, e toda vez que Ed tentava guardá-lo, ele acabava voltando ao quarto do menino. A situação começou a piorar quando Tommy ficou doente. Ele parou de comer, de falar, e passava horas olhando para o boneco como se conversasse com ele. Segundo Margaret, o menino acordava aos gritos durante a madrugada e dizia que Caleb sussurrava coisas sobre o fim do mundo, coisas que nenhuma criança daquela idade poderia imaginar. No começo, Ed achava que eram apenas pesadelos. Só que Tommy começou a mostrar arranhões pelo corpo e a dizer que Caleb o atacava enquanto dormia. Margaret, desesperada, chamou uma médium local. Quando ela entrou na casa e viu o boneco, congelou. A mulher saiu sem nem mesmo tentar realizar uma sessão, dizendo que a energia ali era muito densa, muito antiga, muito faminta. Após a visita da médium, a situação ficou insuportável. A casa se encheu de odores pútridos, luzes piscavam e apagavam por si só, e barulhos de arranhões ecoavam pela casa todas as noites. No ápice do horror, Margaret disse que viu o boneco mover a cabeça e sorrir para ela, com uma expressão de satisfação sádica. Na manhã seguinte, ela desapareceu. Ed, agora completamente fora de si, acusou Caleb do sumiço da esposa. Ele disse à polícia que o boneco era um servo do mal, mas todos pensaram que ele estava louco. Foi quando ele decidiu trancar o boneco no porão e colocar correntes para impedi-lo de sair. No entanto, naquela mesma noite,
ouviu gritos horríveis vindo de baixo. Quando desceu, encontrou o porão vazio, exceto por Caleb, que estava de pé no meio da sala, com um olhar que transmitia algo humano, quase consciente. A situação atraiu jornalistas e curiosos, mas a maioria evitava se aproximar do boneco. Profissionais tentaram registrar o fenômeno, mas seus equipamentos falhavam ao entrar na casa. Relatos de testemunhas diziam que viam vultos, sombras de rostos que pareciam se fundir com o próprio Caleb. Uma equipe de paranormais foi chamada, e um deles relatou sentir uma força opressiva que tentava invadir sua mente. Algo que ele jamais havia experimentado. Então, o impensável aconteceu. Tommy foi encontrado morto no seu quarto, com a expressão de puro terror congelada no rosto. Ed entrou em colapso, foi hospitalizado, mas repetia sem parar: Caleb vai voltar, Caleb vai buscar mais. Os investigadores tentaram procurar uma explicação, mas tudo na casa parecia distorcido, como se o próprio ambiente estivesse imbuído de algo maligno. No fim, o caso foi abafado pelas autoridades locais, que alegaram que a morte de Tommy foi um acidente doméstico. O boneco Caleb, porém, permaneceu como prova desse horror. Ele foi levado a uma instalação policial, trancado em uma caixa de vidro e armazenado. Tentaram até destruí-lo, mas os funcionários relatam que, quando tentaram, a caixa explodiu, e 3 deles precisaram de atendimento médico. O caso do boneco Caleb nunca foi oficialmente registrado, e qualquer um que perguntasse recebia apenas olhares de espanto e medo. Mas sei o que vi naquela noite quando saí do Texas. Antes de partir, voltei à instalação policial e, com autorização de um dos funcionários, me deixaram observar o boneco na caixa. Ao encará-lo, senti um frio inexplicável, uma sensação de que algo me observava de volta, algo que conhecia meu medo. Quando me virei para sair, juro que vi a expressão do boneco mudar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!